Olá, o que é mais barato? A fundação de um prédio de concreto armado ou a fundação de um prédio de alvenaria estrutural? E outra questão, o que é mais barato quando eu tenho um solo de boa resistência no primeiro metro, quando eu tenho um solo de baixa resistência no primeiro metro, quando eu tenho um solo que vai necessitar estacas, quando eu tenho um solo que vai necessitar uma estaca hélice, uma estaca Strauss, uma estaca cravada ou alguma coisa especial, ok? Por que isso? Porque muitas vezes um cliente vai chegar para você e falar, eu tenho um prédio e eu estou pensando em fazer ele de alvenaria estrutural. Afinal, a estrutura do prédio de alvenaria estrutural é mais barato, como um todo, se bem planejado. Mas, e como fica na fundação? Será que eu não vou economizar um bom valor na estrutura, mas ter que pagar tudo isso para fazer uma fundação em imóvel de alvenaria estrutural, por ser uma fundação mais complexa, dependendo do caso? E é para isso que eu estou fazendo esse vídeo para responder essa questão, que na verdade foi até um aluno meu que chegou para mim, tinha um cliente justamente com essa questão. E o cliente não sabia se naquele caso, para aquele tipo de fundação, ia compensar a alvenaria estrutural, afinal era um solo problemático, dependendo do caso ele ia economizar na alvenaria e gastar muito mais em concreto armado, tá? Então, primeira questão é, a alvenaria estrutural é mais barato mesmo, porque você vê, ouve bastante essa história, tá? E realmente a alvenaria estrutural tem a reputação de garantir a obra mais econômica, né? Só que em troca disso ela exige paredes estruturais, que ocupam mais espaço do que pilares e criam várias limitações no projeto estrutural e, na verdade, no projeto arquitetônico também. No projeto arquitetônico, tetônico e estrutural, e no estrutural, tá? Então, nesses dois projetos vai dificultar, porque eu vou ter que ter uma parede, não posso ter um pilar e, consequentemente, vai ser um espaço maior, tá? Primeira questão que essa economia não é mágica da alvenaria, né? Até porque, se a gente for pensar no custo da alvenaria, quando eu falo de uma alvenaria de tijolos, por exemplo, tá? Ele vai custar metade do que custaria uma alvenaria de blocos, ok? Se eu for pegar na sua região, calcula quanto que custa para levantar uma parede com tijolos, quanto custa um metro quadrado do material, quanto custa um metro quadrado do material para levantar uma parede de blocos, geralmente é o dobro nos blocos. Claro, reboco, tudo mais. Eu estou pensando a parede como um todo, não estou pensando junto o reboco, não estou pensando junto a mão de obra, porque vai variar bastante, tá? Mas ainda assim é mais caro, ok? Você vai pagar mais para conseguir comprar blocos ao invés de tijolo. Além disso, os blocos são mais pesados que os tijolos, ok? E a mão de obra não gosta tanto de trabalhar com blocos, ok? Você chega para um pedreiro, a maioria dos pedreiros do Brasil vai responder quando se pergunta se ele prefere trabalhar com blocos ou com tijolo, ele vai falar, eu prefiro trabalhar com tijolo porque é muito mais leve, mesmo que tenha mais peças por metro quadrado, é mais leve, então não cansa tanto, ok? Tá? Mas a questão de qualquer maneira é, ainda a gente está falando de um sistema que é mais pesado, menos aceito pelo mão de obra, provavelmente vai gerar um custo final de mão de obra maior, tá? Com um material mais pesado, né, que um bloco vai ter o dobro do custo de um tijolo tranquilamente por metro quadrado, tá? O bloco ele ocupa mais espaço, mas mesmo que a gente considere por metro quadrado ainda é mais caro, tá? Mas a questão é, o segredo que a alvenaria tem é que ela elimina totalmente pilares e vigas. Não tanto que ela elimina o aço gasto e o concreto gasto, tá? Por quê? Porque a alvenaria muitas vezes ainda é armada e grauteada, ok? E o grout e o concreto são similares, não são iguais, são similares. Tá? A vantagem é que tecnicamente vai gastar menos, ok? Você vai colocar um ferro de reforço numa alvenaria estrutural, você vai usar um ferro de 12,5, por exemplo. Né? Você não vai colocar 8 ferros de 16, igual se colocar tipo, um pilar de um prédio. Não, você vai colocar um ferro de 12,5 aqui, daí sei lá, 80 centímetros do lado mais um ferro de 12,5. Ok? Num pilar predial, você vai ter um monte de ferro em uma região pequena. Entendido? Então acaba economizando mais ainda aqui. Tá? E o grauteamento também é uma região pequena que vai ser grauteada. Comparado ao volume de concreto que é gasto num pilar, é bem menos. Ok? E além disso, ela elimina, e essa que é a principal vantagem, ela elimina trabalho de forma. Você não precisa fazer caixaria de pilar, caixaria de viga. Ok? Não precisa fazer escoramento das vigas, não precisa fazer escoramento, inclusive, da caixaria dos pilares, né? E, além disso, ela garante uma carga distribuída, não uma carga concentrada em cada pilar. Ok? Na alvenaria estrutural, a carga vai da laje para a parede. Digamos, concreto armado de pilares e vigas, a carga vai da laje para a viga para o pilar. Então, a gente tem um elemento a mais. A gente tem a laje não tem como eliminar num prédio. Tá? A laje para a parede é só 2 elementos. Laje, viga, pilar são 3 elementos. Então, eu tenho que armar uma viga adicional no concreto armado. E no caso da parede estrutural não precisa, porque é como se eu tivesse um pilar de 20 centímetros cada 20 centímetros. Ok? Eu tenho um pilar de fora a fora, tecnicamente, porque a parede é um mega pilar. Tá?
Mas essa economia, será que ocorre na fundação, mesmo sendo uma obra mais pesada? Que essa que é a principal questão. Tá? Uma obra da alvenaria estrutural é mais pesada que um prédio de alvenaria estrutural. E outro prédio, com a mesma planta, com o mesmo projeto, só que feito com concreto armado, o prédio de alvenaria estrutural vai ser mais pesado. Porque eu tenho um bloco mais pesado, muitas vezes nos primeiros pavimentos eu vou precisar aplicar reforços e grauteamentos para conseguir resistir à carga, tá? E consequentemente o peso vai ser maior. E entre a questão, não importa o tipo de solo, ou dependendo da obra, você vai ter casos específicos de fundação onde a alvenaria estrutural até economizaria na estrutura, mas vai estragar a restante da fundação e vai acabar sendo mais barato trabalhar com concreto armado. Então, exemplo de estudo, que eu vou demonstrar um exemplo, tá? Só para demonstrar uma situação, mas você pode usar qualquer planta predial que vai dar na mesma, ok? Eu peguei isso aqui do site teoalida.com. Okay? Ele tem vários exemplos de projetos arquitetônicos, tá? Tem muito projeto arquitetônico lá e é uma apresentação simples, né? Eu gosto bastante, às vezes até um cliente está chegando para mim pensando, se eu quero construir, não sei ainda o que eu vou fazer, eu demonstro as plantas justamente para ele ter uma ideia básica, tá? Mas a questão é, se você pesquisar Teolida Floor Plans, né, que é planta baixa em inglês, okay? Você vai ter muitos exemplos, né? Ele tem, o site dele tem vários exemplos, ok? Então eu vou pegar esse prédio aqui para demonstrar um exemplo. Tá? O que eu fiz aqui? Bom, eu fiz uma planta baixa, né, demonstrando um exemplo de disposição dos pilares. Tá? Ah, mas eu colocaria um pilar 20 centímetros para o lado. Okay. O que eu quero aqui não é verificar onde exatamente teriam os pilares. Ok? Tá? Isso aqui eu quero demonstrar uma situação que quantos pilares você vai ter para cada metro de parede. Ok? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma planta, eu imaginei onde que eu colocaria pilares nesse projeto, tá? Dependendo do caso, talvez você coloque mais alguns pilares, dependendo do caso, você tire alguns pilares, ok? Mas atualmente eu tenho 40 pilares mais um núcleo rígido, ok? E, tecnicamente falando, talvez você tenha uma planta com 35 pilares ou 45 pilares, dependendo se você quer vencer um voo maior, se você quer colocar mais pilares e tudo mais, mas você não vai ter muita diferença, não tem chance de você fazer esse prédio aqui com 15 pilares ou 80 pilares. Não, tá? Ele vai ficar mais ou menos uns 40 pilares. Tá? A questão é, 40 pilares, quantos metros de parede eu tenho? Tá? Eu calculei estimado aqui porque não tem todas as medidas exatas, não tem a largura do corredor, por exemplo, mas em torno de 268 metros de parede. Ok? Contra 40 pilares e um núcleo rígido. Ok? Então, a gente está falando do quê? Que cada pilar tem que substituir 3 metros de parede, tá? Ah, mas eu coloco um pilar a cada 3 metros, correto? Mas se eu pegar qualquer pilar aqui, ó, ele vai ter uma área de influência horizontal e uma área de influência, uma parede no X e no Y, né? Então, com a área de influência de pilar, a distância dos pilares de 3 a 4 metros, vai dar mais ou menos uns 6 a 8 metros de parede por metro. E nesse caso, próximo de 6, tá? Ou seja, para cada 6 metros de parede, um pilar. Ok? E o núcleo rígido vai contar aí tranquilamente com uns 4 pilares, porque ele é grande para burro. Ok? Tá? Talvez ele não pegue tanta carga, mas provavelmente ele vai pegar uma carga considerável pela rigidez dele. Ok? E vamos considerar também que essa obra tenha 8 pavimentos. Tá? Podemos mostrar um exemplo de uns prédios que tem caixa de elevador, né? Digamos que eu faça ele de 8 pavimentos, algo que é possível tranquilamente fazer de concreto armado e algo que é possível fazer também de alvenaria estrutural. Tá? Não com alvenaria estrutural, com o bloco mais barato possível. Vou comprar um bloquinho de genérico lá. Você compra um bloco de 8 MPa, o que é perfeitamente possível atingir, tá? Até mais, no caso é tranquilo, tá? Tem muito fabricante que faz 12, 14, 16 blocos de concreto, cerâmicos, né? Passando de 10, 12 MPa tranquilamente. Tá? Então, 8 MPa, desde que você tenha controle de qualidade, é possível atingir, né? Então, esse um prédio de esporte aqui vai ser tranquilo para os dois sistemas, ok? Tá? Mas a questão é, a relação comprimento de paredes com títulos pilares varia por obra, né? Mas vai ficar de 4 metros por pilar a 8 metros por pilar. 4 metros por pilar vai ter que ser uma obra muito aberta, com pouca parede e bastante pilar. Meio difícil acontecer, tá? E 8 metros por pilar, eu estou falando de muita parede e pouco pilar. Tá? Então tem um monte de parede, é uma obra de pequeno porte, os cômodos são pequenos, mas eu estou deixando os pilares bem afastados. Aí, dependendo do caso, eu tenho poucos pilares. Mas vai ficar entre 4 metros e 8 metros, tá? Nesse caso deu 6, ficou na média, tá? Daí vai depender, claro, né, da economia, se é grandes vãos e a quantidade de paredes. Tá? Cada pilar, assim como cada parede, tem uma área de influência e, por consequência, uma carga diferente. Ok? A gente vai tirar uma média aqui, mas a gente sabe que dificilmente num prédio todos os pilares não têm a mesma carga. Na verdade, é praticamente impossível fazer um prédio onde todos os pilares têm exatamente a mesma carga. Ok?
E mesma coisa vale numa obra de alvenaria estrutural. É muito difícil, nunca vi um projeto assim, é uma questão totalmente fora da realidade, que todas as paredes da obra tenham exatamente a mesma carga. Nesse caso, vamos imaginar que eu tenho um prédio de 8 pavimentos e uma carga por metro quadrado de 1 tonelada força para o concreto armado. Ok? Tá? Então, eu estou falando que o prédio, se ele tem 1.000 metros quadrados, ele tem 1.000 toneladas, o que é um peso normal para concreto armado. E 1.100 quilos por metro quadrado para alvenaria. Ok? Então, 10% mais de peso para alvenaria. Então, ela geralmente não chega tanto, mas é normal ter aí uns 8% a mais de peso para alvenaria. Eu coloquei 10% e ficou na folga. Ok? Os pilares, na obra de concreto armado, a gente está falando de 3.256 toneladas de força, com pilares aí com uma média de 70 a 80 toneladas. Numa obra de alvenaria estrutural, eu estou falando de quase 3.600, ou seja, 300 e poucos toneladas de força a mais, né? Chegando uma próxima, né, de 13 toneladas por metro de parede. Ok? Aqui é uma carga por pilar, que é uma carga por metro de parede. Entendido? Tá? Mas, vamos fazer um comparativo 1. Digamos que, tá? E que eu vou fazer depois o comparativo de um solo pior, tá? Na verdade, 2 comparativos de solos piores. Mas, vamos imaginar que eu tenho um solo com uma boa resistência no primeiro metro. Digamos uns 15 golpes SPT, tá? Se eu fazer um prédio de 8 pavimentos, eu vejo 15 golpes no primeiro metro, quase certo que eu vou fazer sapato. A não ser que eu tenha um motivo muito bom para não fazer sapato, né? Isso vai garantir uma resistência próxima de 30 toneladas por metro quadrado. Se eu for trabalhar com concreto armado, lembrando que os pilares vão ter tipo de 70, 80 toneladas, daí tem mais peso do sapato, que geralmente majora uns 10%. Ok? A gente está falando do quê? De uma aresta média, seja uma sapata de 1,60 por 1,60. Uma sapata quadrada de 1,60 por 1,60. E uma altura média dessa sapata, né? Lembrando que as sapatas maiores vão precisar mais e a carga não vai ser igual em todos os pilares, né? Mas, para uma sapata de 1,60, ela vai ter que ter pelo menos uns 50 centímetros de espessura para ser considerada rígida conforme a NBR 6118. Ok? E o consumo de concreto mínimo que eu vou ter vai ser o quê? Bom, 3.256 toneladas, dividido por 30 toneladas por metro quadrado, vai me dar a área mínima das sapatas. Considero 50 centímetros de espessura e jogo 10% em cima para ter o peso dos sapatos considerados, né, e do arranque, né, eu vou ter em torno, tipo, no mínimo, tá, um projeto otimizado até o limite, eu estaria falando de 60 metros cúbicos de concreto nessa fundação, tá? Só que na prática, com padronizações, simplificações, porque ao fazer uma sapata e ela precisa de 1,627 metros de aresta. Não, é 1,60, 1,70, ok? Fundação não mede em milímetros, ok? Não é um engenheiro da NASA que vai vir. Se uma sapata não tem 1,60 m, ela já vai para 1,70 m, ok? Depende do caso, 1,65 m, mas geralmente a gente pula de 10 em 10, ok? Tá? A espessura da sapata vai ser 47,3 centímetros. Não, ou vai ser 45 ou vai ser 50, ok? Não existe trabalhar com 1 milímetro em fundação. Geralmente é 5 e o ideal é 10 centímetros de variação, ok? Então, de 40 para 50 para 60 de espessura, por exemplo, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m. Né? Então, primeiro que a gente vai padronizar as dimensões. Tá? Próximo que a gente vai fazer simplificações. Digamos que eu tenho uma sapata de 1,45 por 1,45, eu tenho outra sapata de 1,5 por 1,5. Compensa realmente fazer duas fundações tão similares? Geralmente, todas as sapatas, tipo, digamos que uma ideia pode ser feita é, todas as sapatas que tem uma área necessária de contato de 1,5 m a 2,25 m, eu faço de 1,5 por 1,5, ok? De 2,25 até uns 3 metros, eu faço 1,75 por 1,75, ok? De 3 metros a 4 metros, faço de 2 por 2, tá? Mas ela passa com 1,93, ainda assim faz 2 porque daí padroniza, entendido? Tá? Essa que é a questão que a gente trabalha na prática em sapatas, ok? Além disso, vai ser necessário vigas de equilíbrio para absorver momento ou aumentar ainda mais as sapatas. Porque eu vou ter momento ator gerado pelo vento, principalmente, no núcleo rígido em todos os pilares de contraventamento da obra. Ok? Que numa maluquice, que o engenheiro vai lá apertar botão, ele considera todos os pilares como pilares contra vento, daí sim que estraga a fundação depois. Mas a questão é que a gente vai ter esses momentos que vão exigir vigas de equilíbrio, que vai aumentar também o consumo de concreto, né? E eu estou falando de que as sapatas vão ter uma média de 50, tá? Mas as pequenas vão ter menos, correto? Só que as pequenas já gastariam um pouco, né? As grandes, que já gastam bastante, vão ter mais ainda, ok? Então, na prática, se conseguir menos que 100 metros cúbicos, tem que ser um projeto muito otimizado, tá? E, claro, se trabalhar com sapata piramidal, sapata escadinha, dá para chegar até uns 70, tá? Mas uma sapata de espessura constante,
vai ser difícil chegar em menos de 100 metros cúbicos, ainda mais quando eu for somar todas as vigas de equilíbrio entre os fatores. Tá? E serve que até uns 80 metros cúbicos, não sei a questão, porque na viga de equilíbrio eu não consigo otimizar muito. Tá? Agora, a próxima questão. Se eu for trabalhar com alvenaria estrutural, tá? A alvenaria estrutural vai ter uma carga média em torno de 3 toneladas por metro, igual a gente tinha visto. Né? Um alicerce, ou seja, uma sapata corrida com 60 centímetros de largura, tá? Que é imagina uma sapata corrida só com 60 de largura. Não é largo, porque a sapata de cada pilar era 1,60 m. Okay? Aqui eu tenho 60, certo? Então, uma sapata desse porte, com 60 de largura, vai precisar só 20 centímetros de espessura para ser rígida, já suporta 18 toneladas por metro. Okay? Então, praticamente todas as paredes já vão suportar aqui. Tá? Alguma parede talvez não suporte, e aí vai precisar uma sapata de 70 centímetros de largura, 75 de largura, que daí, pelo caso, vai precisar um 25 de espessura. Tá? Mas mesmo que eu padronize 30 centímetros de espessura em todas as sapatas, que a maioria vai precisar de 20 ou menos, né? E uma largura de 75, sendo que a maioria vai precisar menos que 60, ainda assim o volume de concreto não chega a 60 metros cúbicos. Tá? E aqui eu estou cobrando contra 80, contra 100. Tá? E com otimização, com variação de seção e tudo mais, ele consegue chegar em 40 metros cúbicos tranquilamente. Tá? Além disso, o alicerce é corrido. Okay? Tá? Você tem que lembrar que o alicerce é uma sapata corrida. Então, ele já funciona com viga de equilíbrio em um eixo. Okay? Talvez precise de mais aço por causa disso, mas ainda assim ele funciona. Okay? Então, veredito, muito simples. Quando eu tenho um solo de boa resistência, a alvenaria estrutural ganha. Ela vai precisar metade do volume de concreto. Talvez um pouco mais que a metade, uns 60% na pior das hipóteses, mas ela vai economizar muito concreto. Entendido? E vai economizar aço proporcionalmente, porque afinal eu também estou reduzindo o balanço que eu tenho. Okay? Então vai economizar nos dois sentidos. Mas, próxima questão. Imagina que eu tenho um solo um pouco mais fraco agora. Não tenho 15 golpes, eu tenho tipo uns 8 golpes. Tá? E uma resistência de 15 toneladas por metro. Tá? 8 golpes, se fosse uma obra de menor porte, seria tranquilo fazer sapata, mas fica meio apertado para fazer uma fundação de sapatas e um prédio de concreto armado. Né? Começando então, se eu for fazer uma sapata, eu tenho cargas de 70, 80 toneladas. Para uma sapata que suporta 15, eu vou ter que ter uma aresta de 2,35, ou seja, uma sapata de 2,35 por 2,35. Para garantir a rigidez, 70 centímetros de espessura, ok? Sendo que as maiores vão precisar mais do que 70, tá? E o consumo mínimo de concreto, que antes era 60 metros cúbicos, como eu dobrei a área e aumentei a espessura também, vai para 167 metros cúbicos aproximadamente, tá? E isso seria o mínimo, ok? Tá? E na prática vai ser difícil menos que 200. Por quê? Justamente pelas mesmas simplificações. Né? E talvez consiga chegar a uns 150 com uma sapata piramidal, uma sapata escadinha. Okay? Mas eu ainda tenho as vigas de equilíbrio, tem outras questões que eu não consigo economizar muito. Okay? Então, quando eu dobro a área, eu mais do que dobro o consumo de concreto. Tá? Agora, na alvenaria estrutural, um alicerce com largura, a largura média vai ser 1 metro. Okay? O que vai exigir uma espessura de 30 centímetros para ser rígido. Quanto maior sapata, maior a espessura que ela tem que ter para ser rígida. Okay? Se eu for fazer sapatos com essa largura de 1 metro média, né, que está com folga, porque na verdade seria 13 toneladas, mesmo majorando vai dar, em 10% vai dar 14,3, poderia ser 95. Tá? Mas eu considerei 1 metro, 30 de espessura, o volume vai ser o quê? 80 metros cúbicos de concreto. Tá? E como algumas sapatas vão ser maiores, apesar da diferença não ser tão grande, né? Depende do caso, um consumo de 100 metros cúbicos até uns 120 seria esperado. Tá? Vai ser difícil, vai ter que se puxar para chegar nos 120. Tá? Na prática, uns 100 metros cúbicos ali, tá? Seria tranquilo porque não vai ter tanto custo a mais. Certo? Tá? Teria que aumentar a espessura de todas para chegar nos 120. Tá? Então a questão é, solos resistência aceitável, melhor ainda para a alvenaria estrutural. Tá? Ela tem mais economia ainda porque o gasto seria maior. Okay? Então a gente consegue tranquilamente aqui tirar metade do consumo das sapatas, tranquilamente, porque eu tenho um solo de uma resistência aceitável, ok? Esse é um dos motivos que numa obra desse porte aqui, com 8 golpes, muitas vezes eu trocaria, se fosse concreto armado, por estacas, mas eu manteria a alvenaria estrutural como sapatas. Por quê? Porque essa estaca aqui está gastando, se for fazer sapata, vai gastar muito volume de concreto. Aqui está gastando bem menos. Né? Então, se está gastando muito volume num sistema, compensa mudar. Se está gastando pouco volume, não tem tanta necessidade. Okay? Tá? Então, muitas vezes, numa obra, por ser
de um sistema mais, digamos, sistema menos distribuído, eu vou precisar de uma fundação mais cara, né? Então eu tenho que trocar de sistema, tá? Mas, vamos imaginar agora que eu tenho um solo bem podre mesmo, tá? Eu tenho um solo com 3 golpes no primeiro metro, nos primeiros 2 metros aqui no caso, tá? O que vai exigir estaqueamento, tá? Bom, primeira questão, se for concreto armado, o sistema estrutural vai ser bloco de estacas, né? E aqui a média vai ser mais crítica, tá? Vou demonstrar aqui, por exemplo, vou usar estacas de 30 centímetros. E chegando impenetrável, né? Porque qualquer fundação predial, ou ela chegou impenetrável, ou ela foi feita por um engenheiro que não entende de estruturas, ok? Tá? Se for apoiar um prédio em SPT baixo, com certeza vai ser uma maluquice completa, tá? Eu vejo que um projeto sendo feito por um engenheiro amador, quando eu vejo tipo estaca de 50 e tem uma carga de 30, 40 toneladas. Tá? Realmente entra a questão que não está aproveitando bem a fundação, tá? Mas a questão é, uma estaca de 30 chegando impenetrável, resiste tranquilamente 28 toneladas. E se for uma estaca Strauss, se for uma estaca hélice de 30, resiste mais ainda. Mas estou pensando em estaca escavada por enquanto. Ok? Na teoria, a menor quantia de estacas que eu poderia ter seriam 128 estacas. Okay? Tá? Isso seria o mínimo. Tá? Na prática, como cada pilar vai ter uma carga diferente, é impossível, por exemplo, colocar 2,3 estacas. Okay? Se o pilar tem até 56 toneladas, esse 56 na verdade teria que somar também o peso do bloco, né? Você tem até 56 toneladas, eu estaria falando de 2 estacas. Se ele tem 60 toneladas, não pode ser 2 estacas. Tá? Tem que ser 3 estacas, não tem como colocar 2,3 estacas, ou é 2 ou é 3. Entendido? Tá? Eu criei um plano de cargas, na verdade, uma lista de cargas, não esqueci uma planta, né? Tá? Sem momentos ou elementos, porque o momento muitas vezes vai exigir ou viga de equilíbrio ou mais estacas. Tá? E eu calculei quantas estacas de cada diâmetro, imaginando uma profundidade adequada, para atingir o valor dessa tabela. Então eu fiz uma tabela aqui, ó, que a média desses valores vai dar em torno de 74 toneladas. O total de carga, considerando que o rígido tem quase 300, é 3.256, igual a gente tinha calculado. O que vai acontecer é o seguinte aqui, ó, tá? Digamos, tenho 3 pilares, e coloquei em ordem aqui, na verdade, né? E lembrando que a obra é simétrica, então aqui eu desenho até o P20. Na prática, eu vou ter mais 20 pilares iguais do outro lado da obra, porque a obra é simétrica, tá? Mas eu vou ter primeiros pilares, ok, 2 estacas de 30 atendem. Passou, tem que ser 3 estacas de 30. E eu vou ter vários pilares com 4 estacas de 30, e no caso até 5 estacas de 30. E um núcleo rígido com mais de 10 estacas, o que é perfeitamente normal, tá? Isso deu 149, não deu 128, deu 149 estacas. Lembrando que do P1 ao P20 são 2, então eu somei do P1 ao P20, dobrei e somei o núcleo rígido, tá? A questão é, são 149 estacas. Okay? Então, eu estou gastando 21 estacas a mais do que eu preciso. A resistência que eu preciso é 3.526, ok? Com uma folga uns 3.600, mas eu estou com 4.170. Tá? Justamente por causa do peso dos blocos e por causa da questão que eu não consigo colocar 2 estacas e meia, ou é 2 ou é 3. Tá? E outra questão que a escolha na prática que eu vou ter. Tá? Eu posso usar, dependendo do caso, vou usar só estaca de 30. É possível, talvez até seja, mas se eu for fazer estaca de 30, qual que é o problema? Vai ser todos os pilares vão ter múltiplas estacas, tá? Ou seja, vai ser blocos de transição, ok? Tá? Um projeto bem feito, ele tem poucos blocos de múltiplas estacas, tá? Um projeto que digamos, a maioria das estacas, a maioria dos blocos tem múltiplas estacas foi muito mal feito. Por quê? Porque um bloco de uma estaca tem uma armadura mínima. Um bloco de 2, 3, 4 estacas vai ter uma armadura bem pesada e um volume de concreto considerável também. Tá? Então a questão é 30, vai precisar tudo 2 estacas. 40, ok. 2 pilares, no caso, vão suportar só com uma estaca, o restante vai ser tudo 2. Com 50 eu já consigo vários pilares e com 60 eu já consigo quase todos os pilares. Mas quanto maior o diâmetro da estaca, mais eu estou perdendo. Por quê? Porque eu estou colocando 2 estacas onde 1,1 estaca seria suficiente. Okay? Esse que é o problema. E o que eu vou ter de opção vai ser o seguinte. Ou eu trabalho um bloco de transição que vai aumentar o custo da obra consideravelmente, porque eu vou ter que fazer blocos pesados, ok? Ou eu vou ter que trabalhar com estacas maiores, né? Que ficam com folga na resistência, né? Eu vou ter que colocar estaca de 60, onde 50 é aceitável, vai ficar mais caro. Ou eu vou ter que fazer uma otimização com diâmetros diferentes, ou seja, eu vou ter que fazer um projeto que vai ter, digamos, vários pilares que está com estacas de 60, e eu vou ter vários pilares com estaca de 50, e dependendo do caso, alguns pilares vão ter 2 estacas de 50, ok? E daí talvez atenda. Ok, beleza, mas eu estou misturando o diâmetro já.
Tá? Não que tenha um problema estaca de 60 para um prédio de 8 pavimentos, né? Estranho seria se esse prédio só tivesse estaca de 25 e 30, tá? Mas para concreto armado, claro. Mas a questão é, vai ter que trabalhar com alguma mescla ou algum sacrifício de resistência de qualquer maneira. Entendido? Tá? E se não for pensar, por exemplo, vamos imaginar esses blocos de estacas aqui. Imagina que eu tenho um bloco de 2 estacas de 40, com 90 toneladas. Ele teria um momento de 38 toneladas por metro. Tá? E um momento trator normal para um bloco de 2 estacas de 40. Tá? Então, 38 toneladas por metro é um bloco pesado. Tá? Digamos, 38 toneladas por metro. Eu estou falando de um bloco aí de 60 centímetros de altura. E é pouco, tá? 60 centímetros é pouco. Tá? E para 60 centímetros de altura, um bloco desses já teria aí aproximadamente o que? Uns 20 ferros de 12,5. Tá? Uns 12 ferros de 16, no caso. Tá? Ou 8 ferros de 20. Tá? Nós estamos falando de 60 centímetros de altura, ele vai ter que também ter pelo menos uns 60 de largura, e aí, consequentemente, ele vai ter muito ferro dentro dele. 20 ferros, 12,5, por exemplo, seria normal, mas não vai caber, então, 12 ferros de 16 ou 8 ferros de 20. Tá? É essa a escala que a gente está trabalhando. Agora, quando a gente fala de alvenaria estrutural, você tem um solo podre, usaria viga estaqueada. Ah, mas eu não posso usar radier? Até seria possível, mas não nesse caso. Tá? A radier a gente não usa porque o SPT é podre, a gente usa por outros motivos, mas não é porque o solo é podre. Tá? Porque radier é uma função superficial aí. Tá? A questão é, trabalhar com viga estaqueada, né? Apesar da maior carga, como essa carga é distribuída, é possível só ajustar o espaçamento. Okay? Então, se a estaca suporta 28 toneladas e, vamos lá, vou colocar uma estaca a 2 metros. Tá? Ah, mas a carga é menor em alguns casos, então afasta as estacas. É só alterar a posição exata de cada estaca. Okay? Quando a gente altera a posição de uma estaca, automaticamente a gente aumenta a influência ou reduz a influência dela, porque a carga é distribuída. Okay? Então a gente não vai gastar estacas a mais nesse caso. Tá? O espaçamento, vamos imaginar que a parede menos carregada tem tipo 7 toneladas. Tá? Como a gente tem mais 10% que a gente soma com uma ideia do peso próprio da viga, a viga baldrame, né, do prédio, tá? Que é uma baldrame muito mais pesada que uma baldrame de concreto armado, mas ainda assim, eu estou falando o quê? 3,63 metros. Na prática vai ser 3,60, não vai ser 3,63. Tá? Ou é 3,60 ou 3,65. 3,65 não vai, então 3,60. Tá? E na pior parede, a parede mais carregada, o vão vai ser tipo de 1,27. Tá? Então, a questão é, mesmo na pior parede, eu vou ter um espaçamento entre estacas de mais de 1,20 m, vai dar mais de 4 diâmetros. Ok? Tá? Então, essa estaca está tranquila, uma estaca de 30 estaria tranquilo aqui. Eu poderia fazer a fundação inteira com estacas de 30, nem tem motivo para fazer uma estaca com mais de 30 nesse caso. Por quê? Porque se for fazer estaca mais larga, eu vou ter que começar a fazer bloco, eu vou ter que fazer uma viga mais larga, então 25 ou 30 seria tranquilo aqui. E no caso, até uns 25, uma estaca de 25, se eu colocasse mais estacas ainda, seria aceitável. Tá? Mas a questão é que com uma estaca de 30 eu tenho mais de 4 diâmetros entre as estacas, então a gente evita melhor competição de cargas, ou seja, transpasse de bulbos. Quando a gente coloca muitas estacas próximas, uma estaca enfraquece a outra. Isso não acontece com estacas mais espaçadas. Tá? Mas a maior vantagem é que a gente tem um momento de trator muito maior. Né? A gente tinha calculado aqui 38 numa força metro, que provavelmente aconteceria em alguns blocos, talvez até mais momento. Né? Se eu for pegar esse bloco aqui, ó, o P20, ó, que ele tem 107 toneladas, com 2 estacas de 50 que vão ter que ter afastados 1,5 m uma da outra, é mais momento ainda, vai ter uns 50 numa força metro aqui tranquilamente. Ok? Na verdade, até posso até calcular isso aqui. Eu calculo rápido 107 vezes 1,5 m, né, sobre 4, vezes 1,4, 56 numa força metro, seria um caso que poderia acontecer tranquilamente num prédio de concreto armado. Aqui, o maior momento, tá? E para chegar nesse momento, eu vou ter que supor que eu coloquei o espaçamento realmente de 13,60 e eu forcei a ser uma viga biapoiada, o que não tem necessidade. Tá? Que realmente vai dar uma influência com suas 3,63. Tá? Vai dar uns 18 numa força metro. Tá? Eu dei para cima. Na prática, se houver continuidade e mesmo utilizando o espaçamento máximo, a gente consegue reduzir bastante. Tá? E a questão é qualquer projeto decente de alvenaria estrutural para essa obra aqui poderia chegar a menos de 10 numa força metro na pior viga da obra. Ok? Sem colocar estacas a mais do que precisa, sem gastar dinheiro a mais, eu preciso tranquilamente chegar a menos de 10 numa força metro, mesmo com essa carga aqui. Como? Aproveitando balanços, ajustando espaçamentos, temos uma parede apoiando a outra e tudo mais, é possível chegar a menos que 10 numa força metro. Tá?
Além disso, e essa é uma questão que, no caso de blocos, de pilares, você vê muitas vezes a pessoa falando, eu vou aproveitar o bloco como uma estrutura, uma fundação mista, né? Eu vou aproveitar a área do bloco para aproveitar na resistência, tá? No concreto armado isso não faz muito sentido. Por quê? Bom, vamos lembrar aquela fundação de 90 toneladas, certo? 90 toneladas, ok. E aí eu tenho um SPT de 3, que eu vou considerar aí uns 5 toneladas por metro quadrado, né? E o meu bloco vai ter quanto? Bom, o bloco vai ter, digamos que ele tenha 60 por 1,80, tá? Ele vai ter 1 metro quadrado, tá? De área de contato. Só que esse bloco, claro, né? De 60 por 1,80, eu vou calcular o volume dele aqui, ó, 60 por 1,80, né? Com 60 espessuras também, né? Vezes 2,5, ele vai pesar 1,6, né? E 60 por 1,80, considerando umas 5 toneladas, ele vai resistir 5,4, ok? Então, talvez o solo suporte o peso do bloco, mas não mais muita coisa. Eu fui de 90, né? Eu tenho que somar o peso do bloco aqui, extrair o peso que o solo superficial suporta. Na verdade, deve descontar o diâmetro da estaca aqui, né? Porque não tem estaca, eu não vou ter o solo superficial. Mas eu estou falando de 86, né? 86 sobre 90 é menos 1 aqui vezes 100, 4% de diferença. Tá? Agora, isso imaginando que eu troco blocos de múltiplas estacas, e geralmente força a transição e aumenta o custo da obra consideravelmente, né? Porque se for um bloco de uma estaca, vai ser uma área de contato mínima, né? É um bloco de 60 por 60, né? Só que daí ele tem uma estaca, digamos, de 40 dentro dele, 40 vezes 40 vezes π sobre 4, a área de contato é 0,23, ok? Com 5 toneladas por metro quadrado é tipo 1 tonelada a menos, tá? Então, é uma diferença muito pequena que a gente ignora, certo? Quando a gente vai para uma sapata corrida, uma viga estaqueada, né? Uma viga estaqueada, a gente tem uma diferença, que aqui, bom, você tem uma viga de 30 de largura, o que é perfeitamente normal. É uma viga de 30 de largura que estaca de 30, tá? A gente vai ter uma área de contato de 80 metros quadrados, tá? Eu não vou ter 1 metro quadrado de alguns blocos, meio metro quadrado, 0,2, não, eu vou ter 80 metros quadrados de contato com o solo, ok? E daí quando eu falo de 80 metros quadrados com 5 toneladas por metro, 400 toneladas, tá? Então agora está mais de 10% da carga. E dependendo do caso, a viga que poderia ter de 35 ou 40 de largura, tranquilamente, ok? E mesmo que eu faça viga, digamos, de 30 por 50, né, com 268 metros, não é um volume de concreto gigante comparado ao que vai ser gasto em tantas estacas, ok? Até porque vai ser gasto em blocos muito maior, né? Que um bloco sozinho de 60 por 1,80 por 60 já é 0,648. E o núcleo rígido vai ter um bloco muito maior, tá? O núcleo rígido vai ter um bloco tranquilamente de uns 3 por 3, com 1 metro de altura, que vai ser 9 metros cúbicos numa brincadeira só, tá? Mas a questão é que a gente vai ter, digamos, muito menos estacas, justamente porque eu consigo otimizar todas elas e eu não vou precisar fazer salada de diâmetros e eu não vou precisar fazer ajustes e tudo mais. Vai ser só uma estaca e tranquilo, tá? Então, veredito, a alvenaria estrutural ganha aqui também. E, na verdade, todo esse vídeo a gente poderia ter reduzido com uma análise simples de 3 perguntas, tá? Quais são as 3 perguntas? O que é melhor? Uma estrutura suportar as cargas em conjunto ou cada pilar por si? Porque a alvenaria estrutural suporta em conjunto. Pilares, uma obra com pilares e vigas, cada pilar é por si. Tá? O que é mais fácil? Vamos lembrar, qual que é o objetivo da fundação? Distribuir a carga no solo. O que é melhor? O que é mais fácil? Distribuir uma carga concentrada ou terminar de distribuir uma carga que já veio distribuída num eixo. Okay? Porque a carga do pilar eu venho 70 toneladas num ponto. Tá? A carga da alvenaria é 13 toneladas por metro. Eu só consigo espalhar, só preciso espalhar no outro sentido. Okay? O que é mais econômico? Vão grande ou vão pequeno? Tá? Porque a alvenaria estrutural funciona igual um pilar de 50 cada 50, ou um pilar de 1 metro cada metro. Okay? Tá? E a resposta fica óbvia. Com certeza, um sistema que entrega a carga mais distribuída, né, que a estrutura trabalha em conjunto, que as paredes trabalham em conjunto e que vai gerar vãos menores, vai ser mais barato. Mesmo sendo um pouco mais pesado, a fundação dele também vai ser muito mais barata. Não tem como a fundação dele ser mais cara, a não ser que, claro, né, seja um doido projetando, né? E eu já vi, infelizmente, alguns doidos projetando alvenaria estrutural, né? Eu já vi doido falando que a alvenaria estrutural tem que ser erradicada, que se for falar de alvenaria estrutural, é obrigatório, está na Constituição, vai ser preso se não fizer um radier. Na verdade, não, e geralmente nem é a solução mais econômica em uns 80% das vezes. Ou até mais, uns 90% das vezes. Tá? Por caso em casas, tudo mais, talvez compense, né? Mas se a gente for pensar em prédios, uns 90% das vezes não é a melhor solução trabalhar com radier. Entendido? Tá? E questão final, marketing então, tá?
A alvenaria estrutural gera economia em toda a estrutura. E esse é o motivo que ela está crescendo tanto no mercado. Ok? Tá? Mal bem, a gente está tendo uma questão que, ao mesmo tempo que sobrados de alta complexidade, onde, digamos, cada vez deixa mais obra complicada, estão crescendo, a gente também está crescendo obras simplificadas, e um principal caso desses é a alvenaria estrutural. Tá? E mesmo em outros sistemas que estão surgindo no mercado, como o ICF ou parede de sanduíche, eles também usam a parede como elemento importante, eles não usam o sistema de pilares e vigas. Okay? Não tem nenhum sistema no mercado que está crescendo e um sistema de pilares e vigas, exceto em galpões, tá? Mas falando em prédios, não. Tá? A gente tem ICF, que usa paredes, parede de sanduíche, que usa parede, tá? Metálica leve, madeira leve, que também usa parede. Okay? Então, os sistemas estão surgindo novos, usando paredes, e claro, o mais econômico ainda é a alvenaria estrutural, que também usa paredes. Okay? Ele é o original, tá? Ele é o, digamos, o mais experiente em usar paredes é a alvenaria, porque a humanidade está fazendo parede de alvenaria há vários milênios, ok? Então a gente tem muita experiência nisso e em Malbem a gente tem alvenaria muito mais avançada hoje em dia, tá? Se você pretende se adequar a essa demanda que o mercado está cada vez exigindo mais e utilizar a alvenaria, né? E aqui eu vou separar até em duas coisas, tá? Boa parte do mercado está exigindo realmente e está começando a trabalhar mais com projetos de alvenaria estrutural, mas também, e essa é outra área, muito do mercado utiliza a alvenaria como elemento secundário estrutural ainda, ou seja, por exemplo, paredes e contraventamentos de alvenaria participante em um prédio de concreto armado. Isso vai aliviar drasticamente os esforços de vento e eu estou mesclando concreto com aço, com alvenaria, ok? Galpões onde a parede de alvenaria estrutural para gerar o contraventamento da obra, mesmo padrão, ok? A gente está mesclando o pré-moldado ou metálico com a alvenaria, entendido? Tá? Então, a alvenaria ela também está crescendo, tomando espaço dessas áreas, né, para auxiliar prédios em contraventamento, para auxiliar galpões, instabilidade do galpão e tudo mais, ela tem essa vantagem. Tá? E até em prédios pré-moldado de metálica, né, muitas vezes usado alvenaria de contraventamento da obra. Tá? Entra a questão que, se você pretende ter a demanda do mercado e ganhar clientes em uma área que não é cheia de oferta igual ao concreto armado, porque mal bem, o problema do Brasil, de engenharia estrutural no Brasil é o quê? Tá? O engenheiro pirateia o EBERIC, coloca o EBERIC V8 lá no computador dele e ele diz, ok, eu tenho um software de cálculo de concreto armado, então eu sei fazer projeto estrutural, porque eu tenho o cálculo. Ele não sabe desenhar diagrama de corpo livre, mas ele sabe fazer projeto estrutural porque ele tem um software de concreto armado. Tá? Consequentemente, tem muita oferta de projeto de concreto armado, mas em outras áreas é bem mais defasado, ok? Então, mal bem, o que eu mais cresci de projetos até hoje foi fora do concreto armado, justamente porque tem pouca oferta e tem mais demanda nessas outras áreas. Okay? Não demanda global, mas demanda relativa à oferta é bem maior em outras áreas. Né? Você quer trabalhar nessa área e começar a aprender a dimensionar e otimizar obras nesse sistema, que vai ser essencial para você crescer nessa área, né? Tá? Eu demonstro como fazer isso aí na prática, do início ao fim de um projeto, nos cursos abaixo, assim como no livro Alvenaria Amarrada, que, claro, é focado em obras de menor porte. Okay? Tá? Então, eu tenho o curso de parede estrutural básico, que é para obras aí até 8 pavimentos de alvenaria estrutural. Eu tenho o curso de parede avançado, onde, além de obras de menor porte, vai falar de prédios altos, vai falar de ICF, vai falar de parede de sanduíche, vai falar de paredes de contenção, vai falar de contenções como um todo, de alvenaria, né? Vai falar de piscinas, vai falar de várias outras questões específicas voltadas à alvenaria. Entendido? Tá? E o meu livro Alvenaria Amarrada é focado exclusivamente no sistema chamado Alvenaria Amarrada, que é o que? Quando o engenheiro vai lá, aperta o botão no EBERIC dizendo que é concreto armado, mas executa a parede primeiro, vai ser Alvenaria Amarrada, querendo ou não. Beleza? Tá? Todos os meus livros, todos os meus cursos estão disponíveis dentro do meu site, que vai estar no Linktree, que está em algum lugar aqui, um dos meus lados aqui, também está na descrição do vídeo abaixo, e eu também deixo na bio do Instagram. Beleza? Mas por enquanto é isso então. Lembre, a alvenaria estrutural bem planejada, bem projetada, vai ser mais econômica, porque carga distribuída gera economia, tá? Todos os outros sistemas, tirando concreto armado, usam carga distribuída justamente por causa disso. Okay? E sempre vai gerar uma economia, a não ser que tenha algum problema que não gera economia, né? O único caso que eu conseguiria dizer que a alvenaria estrutural não é mais barata na fundação é quando é feito um pilotismo de concreto armado, porque daí elimina justamente a carga distribuída. Entendido? Tá? Mas por enquanto é isso então.